Fala pessoal, tudo bom? Eu sou Fernando Rudnick e a partir de agora a gente vai fazer uma entrevista com o presidente do Coritiba, Samir Namur, entrevista ao vivo aqui na Gazeta do Povo. Quem vai me acompanhar nessa entrevista é o repórter Daniel Malucelli. Samir, primeiro gostaria de agradecer por comparecer aqui aos nossos estúdios. A nossa ideia é conversar mais sobre o futuro do Coritiba, mas a gente vai conversar, claro, também sobre esse ano que não foi, imagino, nada de como você tinha planejado, né? Mas a gente gostaria de abrir essa entrevista. A gente vê nas redes sociais, você hoje virou alvo aí de boa parte da torcida, né? E recentemente o ex-presidente do Coxa, o João Jacomel, ele divulgou uma carta aí que pediu sua renúncia e tal, e boa parte da torcida faz essa manifestação. Teve também recentemente ali no Couto uma manifestação com cartazes, né? Eu queria saber como que você responde a isso e se em algum momento isso passou pela tua cabeça, renunciar. Bom, boa tarde, Fernando, boa tarde, Daniel, boa tarde aos amigos da Gazeta, uma boa tarde especial para o torcedor do Coritiba que está nos assistindo ou que vai assistir no futuro essa entrevista. Já dei uma longa entrevista na quinta-feira, provavelmente outras se seguirão a essa em outros veículos, e vou começar aqui hoje como eu comecei lá, me dirigindo diretamente ao nosso torcedor, diretamente ao nosso sócio, que certamente tá machucado nesse momento, está com orgulho ferido. O ano de 2018 do Coritiba não foi nada daquilo que o torcedor e a diretoria projetava, principalmente não foi nada daquilo do que o torcedor do Coritiba merecia que fosse. Ficamos longe dos nossos objetivos, do objetivo principal, que era o acesso, e estamos aqui a todo momento para assumir a responsabilidade por esse resultado. Claro, explicar os motivos, justificar decisões, também projetar o ano que vem, mas é importante que fique bem claro que em nenhum momento nós vamos fugir da responsabilidade. Sem dúvida, o resultado de 2018 é a ação direta de decisões que nós tomamos desde o começo do ano e, portanto, a primeira dívida que eu tenho com o torcedor é de um pedido de desculpas. O torcedor do Coritiba, ele merece nossas sinceras desculpas por tudo que ele passou esse ano. Merece também um grande compromisso nosso de mudança para o ano que vem, de bastante trabalho para o ano que vem, até porque esse compromisso, porque o nosso torcedor vai ser muito importante também. É importante que os sócios continuem pagando as suas mensalidades, que o torcedor continue comparecendo, porque isso na receita do clube vai ser muito importante. Então, eu inicio sempre com um pedido de desculpas. Sobre as manifestações que houve na semana passada, a minha linha é sempre a seguinte: não só o país, como principalmente o Coritiba é um clube democrático, com uma longa história, principalmente recente, que mostra isso, de alternâncias de poderes, de poder entre pessoas, entre grupos. Todo mundo dentro do Coritiba, conselheiro, ex-presidente, principalmente torcedor, no meio que for, tem total liberdade para se manifestar da forma que for. É importante lembrar que as manifestações que houve todas ao longo do ano, e principalmente a da última sexta, elas aconteceram dentro do espaço do Couto Pereira, em total ambiente de tranquilidade. Então ninguém proibiu ou vetou nada ou agiu para reprimir, pelo contrário, todo mundo tem a liberdade de se manifestar como quiser e onde quiser. Então isso vale para os torcedores, isso vale para os conselheiros, vale para um ex-presidente como o João Jacomel. Como já disse antes e repito aqui, respeito as manifestações, entendo os motivos, tanto motivos por conta do resultado, quanto motivos políticos, é importante que se entenda, mas em nenhum momento isso me pressiona a sequer cogitar qualquer tipo de renúncia ou medida parecida. Então, nós, quando digo nós, um grupo, uma diretoria, foi eleita com um projeto, com um plano de metas, com um compromisso com o torcedor, que envolvia bastante convicção, bastante certeza de onde nós estávamos entrando. Então, eu não entrei no Coritiba por impulso, por vaidade, por ego ou por brincadeira ou algo do tipo. Eu entrei com um compromisso muito sério. E por conta desse compromisso, eu vou exercer o meu mandato até o final. Então, não existe qualquer
possibilidade, qualquer hipótese de renúncia, essa questão sequer é cogitada pela gente. E, Samir, como que você acha que esse ambiente quente, assim, que hoje o Curitiba vive, essa rejeição que você tem por parte da torcida, posso dizer até grande parte da torcida, como que você acha que isso vai afetar daqui para frente, o teu próximo segundo ano de mandato? Bom, é importante dizer que a rejeição é muito justa, porque ela decorre do resultado. O resultado foi um resultado péssimo, muito ruim para a grandeza do Curitiba, para aquilo que era projetado e era possível. Então, entende-se que essa rejeição é muito justa e ela só vai mudar se o resultado mudar. Isso é natural do futebol, sem dúvida nenhuma. Isso pode influenciar os ânimos do torcedor como um todo? Acredito que sim. Acredito que em alguma medida o ambiente político tenha influenciado o torcedor ao longo do ano. Nós temos medidas de comunicação, de marketing, de diálogo, de transparência para tentar evitar ao máximo. O torcedor vai se acostumar a partir de agora com falas minhas, convocando o torcedor o tempo inteiro, ressaltando para o torcedor a importância da presença dele num ano de muita dificuldade financeira, que vai ser o ano de 2019. Então a gente espera, sim, minimizar esse efeito. Bom, presidente, já projetando aí o futuro, você disse na quinta-feira, numa entrevista para a Rádio Banda B, que era possível que já no começo dessa semana a gente tivesse uma apresentação do novo diretor de futebol, o Paulo Pelaipe. Não vai ficar mais no clube e é a partir do diretor de futebol que tudo começa a acontecer, né? A gente vai começar a desenhar esse Coritiba do ano que vem. O que você traz de novidade de quinta-feira para cá? Existia uma expectativa de se anunciar esse diretor de futebol agora nessa segunda. Como que estão essas negociações? Realmente os nomes, Felipe Albuquerque hoje que trabalha no Vila Nova ou Rodrigo Pastana que estava no Paraná Clube? Bom, havia uma expectativa nossa de ter definido isso já para a segunda-feira. Houve conversas durante o final de semana, inclusive, com profissionais que podem assumir o cargo. Há um encaminhamento muito forte, já há praticamente um acerto, digamos assim, com o nome. Faltam apenas alguns detalhes, e aí o nome com quem a gente está praticamente acertado tinha um compromisso fora, então nós não pudemos acertar isso hoje ainda. É muito possível que na terça, no máximo na quarta, o nome seja anunciado para a torcida, dentro desse perfil que a gente vem definindo aí nos últimos dias, nas últimas semanas. O Curitiba precisa de alguém com experiência, com conhecimento, para montar um elenco de Série B. Provavelmente em algum momento de 2018 isso tenha faltado. Se você pegar o perfil da maioria dos jogadores que estiveram no Curitiba em 2018, o Curitiba buscou muitos jogadores na Série A, ou com um longo histórico de Série A, talvez faltando uma leitura do que era a competição. Então precisamos de um profissional que tenha currículo, tenha acessos no seu currículo, ou que tenha experiência de montagem de elenco na Série B, porque é isso que vai fazer o Curitiba subir em 2019. E presidente, o técnico, no ano passado vocês começaram com o Sandro Forner, né, que vinha da base, treinou o sub-20 do Coxa. Nesse ano o Argel está terminando o ano, vocês pretendem continuar com ele? Qual que vai ser a linha para treinador nesse ano? Bom, na questão do Sandro, eu tenho falado isso em algumas entrevistas, é importante entender que esse erro que nós cometemos, e fica relativamente fácil falar que foi um erro, porque o resultado foi ruim, o resultado não veio. Então, se o resultado não veio, muito provavelmente a escolha foi errada. Mas foi uma escolha bastante justificada num trabalho que ele vinha fazendo, num movimento que, vejam, boa parte dos clubes tem feito. Nós tivemos vários exemplos aí de profissionais da casa, com extenso trabalho na base dos clubes, ou com trabalho em análise de desempenho, alguns com algum período como auxiliar, que foram promovidos e deram certo em alguma medida. Talvez os dois principais exemplos hoje, o Odair Hellmann no Inter, o Thiago Nunes aqui no Atlético. Veja o São Paulo, acabou de promover hoje o André Jardine, que tem um currículo e um passado recente praticamente igual ao do Santos, se enfrentaram muitas vezes, inclusive. Thiago Largue no Atlético Mineiro, Osmar Loz no Corinthians, Barbieri no Flamengo, isso só para falar desse ano. Então, várias escolhas parecidas com a nossa. Então, não era um absurdo nenhum o Santos chegar aqui e dar certo.
É importante entender isso. Apesar de que não tenha dado, a gente tem que reconhecer. A escolha, por consequência, para 2019, ela vai ser diferente. A gente busca um perfil diferente, um perfil muito mais de certeza do que de aposta. E aí, é importante reconhecer que o Argel ele tem vários predicados nesse contexto. A avaliação de quem está dentro do Curitiba hoje é de que o trabalho dele agrada, por vários motivos. Você tem um outro ponto importante, que é o conhecimento do elenco que o Argel já tem. Você não vai começar o trabalho do zero. E vamos ser francos, até por uma certa pressão externa que pode vir de torcedor ou até de conselheiros, o Argel é alguém que tem um nome, que tem um currículo, que tem condições de suportar essa pressão, diferentemente de uma escolha próxima da do Sandro. Então não se imagina, por exemplo, promover o Mozart a técnico da equipe principal. O torcedor que está preocupado com isso pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. O Mozart é um baita profissional, gostamos muito dele, mas não é o momento. A escolha será completamente diferente e nesse contexto a permanência do Argel ela é um nome, ela é uma possibilidade muito, muito concreta. Claro, passa pela validação do novo diretor de futebol, isso é fundamental, e passa por uma série de alinhamentos também de ordem financeira com o Argel que precisam acontecer. Se diz uma redução? Alguma redução é preciso que aconteça. O Argel já está ciente disso, já há conversas, é preciso que a gente chegue aí, digamos, num denominador comum com ele também com relação a isso. Mas o ponto mencionado antes, validação do diretor de futebol é muito importante também. Claro, porque vai trabalhar junto, precisa ter confiança. Existe uma hierarquia ali. E pensar na mesma linha, né? Exatamente. Bom, presidente, dentro do que você tem falado, o Argel conta até com um certo apreço da sua parte, assim, em continuar. Já que esse diretor de futebol está muito próximo de ser acertado, você já conversou com ele sobre essa possível continuidade do Argel? E eu queria também te perguntar o seguinte, na última entrevista o senhor disse que em alguns momentos faltou uma certa interferência do administrativo no departamento de futebol, porque vocês preferiram profissionalizar e deixar com que eles agissem, assim, dar carta branca para eles trabalharem, porque é assim que se funciona no departamento de futebol. Para o ano que vem, o senhor pensa em também ter uma voz mais ativa, vai deixar que a escolha de todos os jogadores, dos atletas, seja exclusiva do departamento de futebol, do treinador, por exemplo? O senhor está falando que o Argel agrada. Isso foi conversado com o novo diretor de futebol? Vai ter uma certa palavra mais autônoma da sua parte? Foi importante a pergunta, porque foi conversado, esse foi um dos principais assuntos da conversa com o diretor de futebol. E ele foi numa linha muito parecida com a nossa, de que conhece o trabalho do Argel, de que o trabalho do Argel agrada e que seria perfeitamente possível trabalhar com o Argel. Como eu disse, tem outros pontos aí um pouco alheios a simplesmente essa aceitação que tem que ser bem alinhados. Aliados com o Argel, né? Com o Argel, isso. A delegação viajou hoje, joga amanhã, então eu vou estar em Campinas amanhã somente, então a gente vai ter condições de ter isso muito bem definido até a quarta-feira. Sobre a questão da interferência, então um pouco na linha daquilo que eu falei já em entrevista, nós demos total autonomia, total liberdade para os profissionais do Coritiba trabalharem. Poderia citar vários exemplos aqui de casos em que não houve interferência da diretoria, podendo ter havido. Vou citar um que acabou sendo levado para a imprensa à época, não falei isso aqui, não falei isso, enfim, abertamente, mas como já passou bastante tempo, a gente pode falar. A situação do Dagoberto. Foi mencionado lá que Dagoberto conversou com o Coritiba e depois acabou indo para o Londrina. Eu, pessoalmente, conversei com o agente do Dagoberto, depois conversei com o Dagoberto, tanto que ele pode confirmar isso, o conteúdo dessa conversa, e eu gostaria de ter trazido ele. O presidente do Coritiba, eu gostaria de trazer ele, porque entendia na época que era uma contratação que seria viável do ponto de vista financeiro e poderia trazer retorno técnico, ou seja, o custo-benefício era muito bom na contratação. O atleta viria com um salário bem baixo, com produtividade, então era uma aposta que depois se mostrou que seria ótima, tanto que é o artilheiro do campeonato hoje. Mas eu fui a voz única nesse sentido, então comissão técnica não quis, diretor de futebol não quis, gerente de futebol não quis,
E aí eu não impus a contratação. E ele acabou indo para o Londrina. Se tivesse imposto naquele momento, talvez a gente tivesse até um resultado diferente no ano e um caso de sucesso aí. Exemplo como esse, existem alguns outros. Vou citar uma outra questão, até de um outro jogador que acabou no Londrina, que foi o caso do João Paulo. No momento da rescisão do João Paulo, nós tínhamos 7 jogos na Série B, o João Paulo tinha jogado 6, tinha feito gol, o Coritiba estava no G4, na minha ótica ele estava jogando bem, estava sendo importante. O diretor de futebol me chama e fala, pô, presidente, nós vamos rescindir com o João Paulo. Aí eu apresentei esse argumento, peraí, atleta titular do time, jogou 6 jogos, o time está bem, fez gol, não me parece nada razoável. Não, está decidido aqui, é a posição do técnico, não vai jogar aqui. Então, mais uma vez, optamos por não interferir. Isso pode mudar para 2019? Pode, não sei em que medida, não sei quais questões, quais desafios vão se apresentar em 2009. Mas toda essa nossa presença no dia a dia do futebol, que já aconteceu em 2018, ela pode ser de forma mais incisiva. Porque no final das contas, quem responde por essas decisões é o presidente. Você veja, os profissionais que tomaram essas decisões não estão mais aqui, estou eu aqui tendo que justificar algo de que eu discordava e que talvez pudesse ter apresentado um resultado diferente no ano. Então, e claro que a gente não vai assumir as funções do futebol, jamais, não é o nosso conceito. Mas não vai escalar time também, não faz sentido. Mas alguma interferência maior em algumas decisões podem acontecer. Você traria o Dagoberto para o ano que vem? É uma conversa que pode acontecer. Não sei se ele tem proposta de outros clubes agora, porque fez um baita campeonato. Sim. Não sei qual é a pedida salarial também, certamente muito maior. Mudou o cenário é completamente diferente, mas não descartaria nenhum jogador de vir quanto de sair. É sempre uma relação e uma decisão que depende de vários fatores. Financeiros, técnicos, enfim, são várias questões. Samir, o ano passado, esse ano, né, 2018, foi um ano decisivo, né, a questão de cotas de TV, ano que vem cai muito, e tem muita gente que fala que o Coritiba economizou nesse ano pensando em fazer os ajustes que precisa, a situação do clube não é boa, e isso foi um dos motivos que levou o clube a não subir. Você concorda com isso ou não? Veja, teve economia nesse sentido e que não deu certo? Eu não diria exatamente uma economia, porque a previsão de receita, a previsão de despesa, ela é aprovada previamente em orçamento no Conselho. Então esses números, eles fogem um pouco do controle da diretoria, isso passa pelo crivo do Conselho. A economia que houve, e ela houve por simples questão de conceito, de mudança, foi de simplesmente o Coritiba não aumentar o seu rombo, não deixar de pagar imposto, não trazer atleta e não pagar rescisão, não atrasar salário, não atrasar manutenção do estádio, investimento no CT. Foi de fazer essas despesas que, claro, acabam afetando no tamanho da folha do teu futebol. Então isso foi feito por conceito. Além disso, o Coritiba não tinha à sua disposição mais dinheiro para gastar. Nós buscamos desde o começo do ano acordos melhores com TV, buscamos dinheiro em bancos, buscamos investidores. O fato é que uma série de fatores econômicos, sociais, fizeram com que a gente não tivesse mais dinheiro para investir. Então, quando o torcedor entra nessa lógica de economizaram, não é bem assim, né? O economizar seria atrasar imposto, atrasar acordos trabalhistas. Hoje você atrasa um acordo trabalhista, você tem uma multa aí no mínimo de 20%, 30%. Então o Coritiba ia continuar fazendo isso repetidamente, ano após ano, daqui a pouco... E estava justamente no que, na tua proposta, quando foi candidato, de não fazer. Sim, sim. Claro, se a gente sabe que o Coritiba não vai subir, pode voltar no início do ano e atrasar uma ou outra conta para trazer um ou outro jogador melhor, talvez a gente fizesse. O que a gente imaginava num planejamento é que ia dar certo. Que com aquela folha, que com esse sistema de contratação, de montagem de elenco, o Coritiba ia subir. Então, e esse era o planejamento. Bom, presidente, aqui eu tenho aqui o número acho que foi a sua última entrevista, quando o senhor falou da folha salarial. Isso foi, acho que no meio do ano desse ano. Estava girando em 1.818.000, não deve ter mudado muito disso. Não. Nós fechamos o ano, teve esse número hoje com 1.900.000.
Então a gente tem uma folha salarial atual de 1.900.000 e um cenário diferente aqui, até para quem não sabe, o ano que vem a Série B muda a sua forma de contrato, né? Todas as equipes recebem o mesmo valor, que vai ser aproximadamente 8 milhões, me corrija se eu estiver errado, por aí. Então você vai ter um cenário de igualdade entre os clubes, entre todos os clubes, diferente do que foi esse ano. Por mais que o Coritiba tinha dívidas, ele recebeu uma cota maior, então ele pôde contar com uma folha salarial mais alta do que os demais clubes. Veja, na verdade, seja por uma questão de entendimento de vários fatores do futebol, seja por informação de bastidores que a gente tem. Então você veja, eu viajei o Brasil inteiro como presidente do Coritiba, como chefe de delegação, em todos os jogos que nós fizemos. Então conheci dirigentes de todos os clubes praticamente, profissionais de imprensa, profissionais do futebol do Brasil inteiro. Então a gente acaba tendo muita informação e temos aí conhecimento de que praticamente nenhum clube da Série B fez futebol só com essa verba aí. Os clubes têm muitos investidores externos, pessoas físicas, empresas, tem folha maior do que a do tem Coritiba? Folha bem maior tem folha bem maior que a do Coritiba, de clube que vai subir, tem clube que vai subir pagando 3, 4 vezes o valor da comissão técnica que a gente paga. Então, assim, tem muito dinheiro vindo de outras fontes também. Esse é um ponto. Segundo ponto, para 2019, isso vai impactar? Vai. Nós estamos aí nos últimos 15 dias, praticamente diariamente, fazendo todo um planejamento, que inclusive vai ser apresentado em detalhes hoje para o Conselho Deliberativo. Quem lidera isso é o primeiro vice-presidente, que é o Paulo Baggio, que faz um trabalho na área financeira que é ótimo, que é de muito planejamento, muito conhecimento e com muita informação. Vamos projetar uma redução para o ano que vem. Hoje nós trabalhamos aí com uma folha para 2019, que depende, claro, de atingir certas metas, cumprir com certos objetivos financeiros, mas que vai gerar em torno de R$1 milhão. A folha salarial do Coritiba. É o nosso planejamento hoje. Nós vamos levar esse número para o Conselho hoje, inclusive. Para 2019. Uma queda bem brusca, né? Uma queda aí pela metade. Entendemos que com esse valor é possível subir. Tem clube que também vai subir ou está próximo de subir com uma folha que gira em torno desse valor aí. E o que te faz entender que é possível subir, sendo que nesse ano a gente teve aí quase o dobro desse valor? Qual que é a sacada aí para fazer um time mais forte? Veja, eu poderia ter respondido de forma muito simples. A primeira sacada é a mudança dos profissionais que vão tocar o futebol do Coritiba. Nós tivemos profissionais aqui que tinham esse valor à disposição e que não conseguiram montar o time que subiu. A gente acredita que vai ter profissionais agora, e isso fez parte da conversa com os profissionais. Fazer mais com menos. Que com 1 milhão de folha conseguem montar um time para subir, porque já fizeram isso no passado. Já conseguiram fazer isso em outras ocasiões, então sabem qual é o caminho para conseguir fazer isso aqui. O presidente, no Arbitral do Paranaense, acho que foi 2, 3 semanas atrás, você deu uma entrevista e disse que o Coritiba seria praticamente obrigado a assinar com a Rede Globo os contratos, né, de Série A e Série B. Queria saber como está essa situação. Você disse que na época que estava tentando novas luvas, né, alguma coisa nesse sentido, um bônus aí pela assinatura do contrato. Queria que você explicasse essa situação e também comentasse um pouquinho. O Petralha deu uma entrevista recentemente na Transamérica e ele falou que a partir de 2020 a Rede Globo não tem mais interesse, isso é ele dizendo, não tem mais interesse em comprar os estaduais, os direitos de TV dos estaduais. Você acha que isso vai acontecer? Você tem alguma informação sobre isso? E a questão o brasileiro seria adiantado, o calendário do brasileiro seria adiantado e seria de fevereiro a novembro, a dezembro, né? Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Bom, são vários cenários aí que têm que ser explicados. Vou fazer um resumo aqui, mas assim, são assuntos que são complexos, tem várias variáveis, vários pontos, tanto alguns importantes quanto outros secundários, então vou tentar falar aí do principal. Contrato de Série B, hoje só existe uma opção, que é o contrato que a Globo passa a verba para a CBF intermedia a adesão dos clubes. O Coritiba ainda tenta alguma coisa
a mais disso com a Globo. Existem conversas, é possível que aconteça, é possível que não aconteça, porém, mesmo que o Coritiba consiga alguma coisa a mais, não vai ser muito a mais do que já é, vai ser um valor pequeno. O que não elimina o interesse que a Globo tem, que o Coritiba assine um contrato de Série A com ela. O torcedor vai pensar, mas peraí, o Coritiba não vai jogar Série A em 2019, por que está se falando em contrato de Série A? Porque esse contrato tem um prazo longo, 2019 a 2024, segundo o que a Globo estabelece. Então a Globo imagina, eu assino com o Coritiba agora, 19 ele joga a Série A, provavelmente 20, 19 ele sobe, 19 joga a Série B, sobe, 20 ele vai estar na Série A e eu já tenho o contrato. Então existem, por isso, negociações dessa ordem com a Globo. Tem a questão do contrato em que Bahia, Atlético e Coritiba devem negociar conjuntamente. Então a gente tem o tempo inteiro que conversar com o Bahia e com o Atlético por causa disso. O Petralha disse que já não assina com a Globo. Ele não... A posição do Atlético... A gente conhece essa posição dele. Tanto é que estamos já há algum tempo utilizando alguns mecanismos jurídicos para rescindir amigavelmente esse contrato, porque os interesses nesse momento são diferentes. Pois bem, no patamar atual, a Globo já sinalizou que não paga luvas para o Coritiba nesse momento. Então essa é uma negociação que nesse momento... Isso no contrato da Série A. Da Série A. E tem a questão dos redutores também, né? Porque o Coritiba hoje tem o contrato com o Sport Interativo na TV fechada e a Globo impõe redutores aí... pelo fato do Coritiba ter esse contrato. Isso é objeto da negociação também. Então, é possível que os redutores caiam ou diminuam. Então, isso é um daqueles detalhes lá que estão sendo negociados o tempo inteiro. Mas, assim, no geral, o Coritiba tem como continuar, sobreviver sem o dinheiro da TV? Além disso, um outro ponto. O Coritiba busca com o Sport Interativo em todas as questões que cercam o esporte interativo hoje, valores de uma espécie de luvas aí, por conta, isso já foi noticiado na imprensa, por conta da verba que o esporte interativo deu a mais para o Palmeiras. De 100 milhões. Isso, então isso é negociado todo dia, semana passada foi negociado, essa semana novamente. Então é possível que apareça algum dinheiro, não só para o Coritiba, para os outros clubes, uma o esporte interativo, uma espécie de compensação por causa desse valor a mais que foi para o Palmeiras lá na época da assinatura, as luvas eram de 40 milhões? Isso, os clubes receberam 40, o Palmeiras recebeu 100. 60 a mais, isso, né? Recebeu 60 a mais. Então é possível que venha também alguma verba por conta disso. Mas sobre o esporte interativo, o Inter, a imprensa gaúcha ventilou uma possibilidade de tentar fazer um rompimento aí, o Inter e outros clubes. O Coritiba chegou a ser ouvido? O Coritiba conversa com esses clubes, mas o Coritiba não vai nessa linha. No primeiro momento, o Coritiba não pretende romper com o esporte interativo, ele pretende fazer o que nós estamos fazendo. Melhorar o contrato, melhorar os valores. O Coritiba adota essa posição. Ele não é inimigo do esporte interativo hoje, como alguns clubes parecem ser. Ainda, a tua pergunta é muito importante ali no meio da tua fala. O Coritiba consegue fazer futebol com esses valores? Consegue. Como? Trabalhando em termos de planejamento financeiro, que é o que nós estamos fazendo aí o tempo inteiro, nos últimos dias. Hoje, em detalhes, nós vamos levar para o Conselho Deliberativo que isso é possível. Diminuindo folha, fazendo uma série de cortes, tanto no administrativo do clube, quanto no departamento de futebol, renegociando uma série de acordos, trabalhistas principalmente. Então, a administração do clube, a gestão do clube trabalha hoje o tempo inteiro nisso, de alguma forma alavancando receitas. Quando você vai para o esporte interativo numa negociação dessa, você está preocupado em alavancar receita para o próximo ano, para facilitar a tua vida. Não descartamos, pelo contrário, pensamos com bastante força para esse final de ano que podemos vender algum atleta. Então, você faz uma venda de um Guilherme Parede, você faz uma venda de um Vitor Carvalho, por exemplo, por um valor importante. Já é um respiro, né? Isso nos ajuda bastante nessa virada de ano. Também vamos chamar muitos atletas do elenco atual para fazer negociações, tanto de atletas que ficam, quanto de atletas que saem, para parcelar os valores das rescisões desses atletas. Então, tudo isso, todo esse trabalho, que é um trabalho de planejamento, que é um trabalho de gestão do dia a dia, ele
em conjunto, possibilita que a gente faça futebol no ano que vem, sim. O presidente, já que você falou de venda de atletas, de receitas, existe geralmente uma estipulação de quanto que você vai ganhar vendendo jogadores, né? Nos últimos anos, no orçamento do Coritiba, e isso vai também para o orçamento do ano que vem, esse valor está em 10 milhões. 10 milhões. Até para você saber, até porque falávamos disso na reunião hoje de manhã. Em 2018, o Coritiba já atingiu esse valor, mesmo sem vender nenhum atleta do elenco atual. Apenas com porcentagens de outros atletas que foram vendidos, valor de solidariedade, de transferências de atletas no exterior. Então, lembrando aqui de cabeça, venda do Jonas, Matheus Cunha. O Matheus Cunha foi o principal deles, mas a venda do Jonas, a transferência do Vaná, outros jogadores lá que foram transferidos geraram verbas que, somadas com a do Matheus Cunha, que foi a principal delas, que dá aí quase metade desse valor, já fez com que a gente atingisse esse patamar. Então já fechou os 10 milhões. Já. E nessa ideia de venda de jogadores, o Guilherme Parede foi o principal destaque dos jogadores que são do Coritiba. Qual que é o valor da multa rescisória dele? É uma ideia realmente colocar esse garoto no mercado, ou a ideia é dar mais oportunidade para eles? Os outros jovens, assim, realmente eu não sei se chamariam a atenção do mercado. Um valor de mercado menor. Menor. O Vitor, o Thales, são jogadores que jogaram, mas assim, ainda Isso, é verdade. Estão em formação ainda. O valor da multa do Guilherme Parede é altíssimo, está lá no máximo que a legislação permite. Lembrando aqui de cabeça, 30 milhões de euros para fora e mais de 100 milhões de reais aqui para o mercado interno. Claro que a gente não imagina que vai fazer venda nem próxima desses valores. A multa é mais para te proteger contratualmente. Agora, se tivermos uma proposta no final do ano por um valor que entendamos razoável, a gente vai fazer sim a venda, porque o cenário nosso quase nos obriga a isso. Não vamos vender o atleta por um preço baixo, enfim, queimar o atleta, digamos assim, financeiramente, porque ele tem, na nossa ótica, bastante valor. Se ele ficar aqui, ele pode e vai nos ajudar bastante ano que vem. Você lembra até quando vai o contrato do Parede? Foi estendido por mais 3 anos a partir de agora. 22? Então, 21, outubro de 21. 3 anos a partir de agora. Então, o Coritiba tem bastante... como se resguardar aí, vem uma proposta mais baixa, vamos segurar. Essa análise que a gente vai fazer. Na verdade, o caso Mosquito, não que a gente queira lembrar aquele, mas ele é um exemplo importante internamente. Para evitar um novo caso Mosquito, nós nos cercamos aí de todas as garantias contratuais com relação a todos os atletas da base. Então, todos os atletas da base que jogam hoje, o Coritiba está protegido contratualmente, para não se ver obrigado a vender o jogador, a perder um jogador por um valor muito baixo. Então a gente pode fazer. Vem lá uma proposta de 1,5 milhão de euros pelo Parede. A gente vai sentar e definir. Consideramos alta, baixa, média, isso vai nos ajudar muito, pouco, e decidimos se vendemos ou não. Isso hoje vale para todos os jogadores. Teve uma certa polêmica aí pela minha fala na quinta-feira sobre o Wilson. Mas é exatamente nesse sentido. Eu não posso hoje chegar aqui, tenho que ser honesto com o torcedor e dizer que é impossível o jogador se transferir, que não vai sair, que a gente vai segurar. Depende do que vai acontecer. Liberar o Wilson de graça, você vai liberar? Claro que não, jamais. Você precisa de uma compensação. Isso, agora chegou uma proposta boa aqui... É o salário, né? Que um dos salários mais altos. Ele tem contrato até 2020, isso, né, presidente? 2020. Mas o fato dele ser um goleiro de alto nível, ele é um goleiro de Série A que, na verdade, está jogando na Série B. Sem dúvida. Vai ter que sentar com ele para... rediscutir talvez salário. A gente sabe como é que funciona o futebol, né? O jogador ele sempre quer uma valorização. É difícil, não vamos nem colocar jamais um ídolo como o Wilson na parede dessa forma, porque ele tem o contrato dele, que foi assinado da forma que foi, nos valores e prazos que foram, por bastante merecimento dele. Então isso é indiscutível. Uma outra discussão é se o Coritiba consegue ou não consegue pagar isso ano que vem. E aí a gente também tem que ser bastante honesto com ele. Vale a pena fazer um esforço gigante e bancar o salário alto do Wilson? Acredito que sim. É inegável a qualidade que ele tem, é inegável a importância que ele tem. Agora, o Coritiba não está aberto nem a ouvir uma proposta? Claro que está. Vocês já ouviram, já receberam algumas sondagens pelo Wilson? Não recebemos. Nada? Não recebemos. A tua vontade é qual? Se chega uma proposta, você ia pedir para o Wilson ficar? A minha vontade, como torcedor e como presidente, lógico, é ficar. É que ele fique. A história que ele tem, como ele já nos ajudou
em todo esse tempo no Coritiba. Para quem conhece ele no dia a dia, um baita profissional, um baita caráter, não à toa, por isso é capitão do time. Então, claro que a vontade é ficar. Mas um presidente de clube, uma diretoria de clube tem que analisar todos os pontos aí dessa equação. E aí tem essas outras questões, tamanho do salário, se vai ter uma proposta, se não vai ter. Então, se tiver, a gente analisa e pensa no que fazer. Samir, vamos mudar um pouquinho de assunto. Queria falar mais parte de questão de dívidas aí. Hoje, a parte administrativa, quantos funcionários o Coritiba tem? Coritiba está, o último número aí que nós recebemos essa semana, tirando atletas, se você for contar atletas, tem muitos atletas de base, de 11, de 13, de 15, e aí esse número vai lá para cima. Mas funcionários, ele tem 257 hoje. 257. A gente imagina, para o ano que vem, isso está no planejamento, isso vai para o Conselho hoje, uma redução de 20% no quadro de funcionários. E você tem ideia de que áreas vão ser afetadas? Todas as áreas. Todas as áreas. E isso vai representar uma economia mais ou menos de quanto no Coritiba? O número que a gente avaliou, recebi hoje de manhã, inclusive, uma vez feitas essas cerca de 50 rescisões, aí que dá esse 20%, a gente vai fazer uma economia com encargos de cerca de R$170 mil mês. O que vocês vejam é um valor pequeno. Sim. Você imagine, vai ter o ônus de mandar 50 profissionais, 50 funcionários embora, para economizar um valor mensal que é menor que o salário de um jogador. Mas essa reestruturação toda vai ser feita e ela é necessária. E como que vocês estão trabalhando? A gente já falou aí sobre a diminuição de cota TV. Esse número só de 35 milhões ele vai cair para 8, então uma diminuição de 77%. Como que vocês estão trabalhando para conseguir novas fontes de receita e tornar o clube menos dependente da TV? Olha, a gente trabalha em diversas frentes, marketing, patrocínio, negociações com TV, como a gente já falava aqui antes. Então, tudo isso é pensando em receita. Não tem muito como inventar roda, não tem muito segredo, é bater na porta das pessoas, das empresas, dos investidores, pedindo dinheiro em troca de publicidade, renegociando uma série de questões, de contratos, como eu já falava. Então, tudo isso passa pelo nosso trabalho, pelo nosso planejamento, mas hoje o futebol mostra uma situação econômica, digamos assim, muito, muito clara, que é receita substancial, receita de verdade, para impactar no caixa do clube e para fazer realmente a diferença, é com venda de jogador. Então, por isso que eu chego aqui e fico muito à vontade em falar, olha, o Parelli pode ser vendido, o Carvalho pode ser vendido. Claro que podem, porque se eles forem vendidos, mesmo por valores não tão altos, o valor de uma venda de um atleta, lá 5, 6, 7 milhões, é muito maior que qualquer outra ação desse tipo. Então você imagina, o patrocínio da Caixa hoje, que é o maior de todos que existem no país, em grande escala para grupos de clubes, hoje na Série B ele é de 3 milhões de reais. Por maior gênio do marketing que você possa ser, você vai contratar o melhor captador possível, ele não vai achar um patrocínio máximo melhor que a Caixa. E você está falando de 3 milhões de reais. É um valor baixo. É um valor baixo se você comparar com a venda de um jogador de 6, de 7, de 8. Então, a gente vai nessa linha. Recentemente o Alex deu uma entrevista pra gente e ele falou, Curitiba não é um clube vendedor, não é um clube formador. Você pretende transformar o Curitiba num clube que venda mais jogadores? Dúvida, essa é a nossa ideia. A tua intenção? Essa é a nossa ideia. Lá atrás, quando da campanha, a gente dizia em vários momentos que o Curitiba só muda de patamar, inicialmente financeiro e depois esportivo, quando ele mudar o patamar da sua receita com venda de atletas. É só isso que muda significativamente o patamar de um clube. Então é esse o caminho que a gente imagina que o Curitiba deve trilhar. Quem negocia isso é você. Valor de venda, isso é incumbência sua. Veja, tanto negociações com agentes, digamos assim, com empresários ou com clubes, normalmente elas foram feitas pelo diretor de futebol. O que eu quero dizer? Ligou lá um emissário do Clube X para conversar com alguém no Coritiba. Então, em um primeiro momento, é o diretor de futebol que faz essa conversa, que recebe a proposta, que explica condições e daí passa para a diretoria debater, decidir. Eventualmente,
presidente ou um vice-presidente pode conversar com a gente, pode conversar com o clube? Claro, deve. Isso aconteceu em vários momentos. Não que seja uma regra, mas eu em vários momentos conversei com presidentes de clubes, conversei com agentes buscando uma situação, um negócio melhor para o Coritiba. Então isso pode acontecer sem problema nenhum. Bom, presidente, foi falado já mais de uma vez de atletas que não quiseram vir jogar no Coritiba, jogar a Série B. O Pelaipe mesmo falou recentemente que tentou jogadores, você também disse que tiveram atletas que não... Como mudar esse cenário, assim, dos jogadores não quererem mais vir jogar no Coritiba, que o Coritiba não é só uma vitrine, né? Você pode, assim, pegar jogadores de qualidade que estejam já mais em um ponto de final de carreira, para vir jogar uma Série B aqui, para enfim, finalizar a sua carreira com uma certa glória, colocando o time na Série A. Como mudar esse patamar de trazer os caras virem jogar aqui? Nós imaginávamos, tanto pelo tamanho da folha, quanto por conceito mesmo, que ter no elenco jogadores de nível de Série A, de experiência de Série A, seria o suficiente à Série B. Então imaginamos muito isso, e aí, em determinado momento, alguns atletas simplesmente nos responderam: olha, eu prefiro continuar na Série A. Sendo reserva, por exemplo. Isso, sendo reserva, com salário atrasado, o cara falou: eu quero ficar na Série A, não quero ir para o Coritiba receber em dia e jogar a Série B. Isso atletas nos responderam isso, mas outros tantos vieram, tanto que nós tivemos aí vários atletas que vieram de clubes da Série A ou com um histórico considerável. Você pode citar alguém que vocês tentaram? Eu não vou citar porque são profissionais que estão empregados em clubes aí. Que nível de clubes? São clubes grandes, clubes médios? Clubes grandes. Citei na entrevista quinta-feira, no caso do Corinthians, nós na questão do Mosquito, jogadores acertamos 3 jogadores diferentes com o Corinthians. Jogador que ganhava 180 mil por mês, o Corinthians ia mandar para cá, com tudo pago até o final do ano, e o jogador falou: não vou. Então, assim, isso de fato aconteceu. Mas, enfim, voltando. Imaginávamos isso. Agora, seja por conta da redução de folha, da redução financeira, seja por conta de uma questão de conceito mesmo, de ver tudo o que aconteceu esse ano, nós imaginamos trazer atletas com perfil de Série B. O que é um atleta com perfil de Série B? É um atleta pior? É um atleta ruim? Claro que não. É um atleta que tecnicamente, taticamente, fisicamente se adequa ao perfil da competição. Perfil de choque, perfil de força, perfil de bola longa, perfil de bola aérea, enfim. Esse é o trabalho do diretor de futebol, que certamente conhece infinitamente mais do que eu esse perfil e vai montar esse elenco com base nisso. Naturalmente, estamos falando também de um grupo com um perfil mais jovem. Você pega aí boa parte dos elencos bem-sucedidos da Série B e vê que o perfil de atletas é mais jovem. Pode ter atleta experiente aqui? Claro que pode, deve. Mas imaginamos aí em trazer um número maior de jogadores mais jovens para jogar a Série B aqui ano que vem. Em relação a contratações, por exemplo, é comum você ver na Série B, vou pegar um exemplo do Fortaleza, o Gustavo. É um cara que vem emprestado pelo Corinthians, não deve ficar no Fortaleza, o Corinthians deve pedir de volta ou deve fazer a contratação. E, enfim, você pretende e investiu nas categorias de base, colocou os garotos para jogar no estadual, mas em algumas situações seria vantajoso para o Coritiba pegar o empréstimo de um jogador que hoje é uma promessa do Palmeiras, é uma promessa do São Paulo, e trazer esse jogador para cá com um empréstimo de um ano, mesmo que ele não vá dar um retorno financeiro, mas ele dá um retorno técnico em campo. Por exemplo, o Arthur, que jogou no Londrina no ano passado, depois ele voltou para o Palmeiras, esse ano ele teve muitas lesões. Foi um jogador que nós tentamos trazer, inclusive, e não conseguimos. Né? Você pensa em trazer esse tipo de jogador também, em vez de... Porque aí, é claro, ele vai roubar o espaço de um atleta da base, mas ele pode trazer um outro tipo de retorno. Veja, o principal objetivo, aquilo que é praticamente o único motivador do nosso trabalho, das nossas decisões agora, é ter um elenco que vai subir para a Série A no ano que vem. Se nós precisarmos sacrificar um pouco a valorização do jogador A ou B, que vai perder um pouco de espaço, por entendermos a necessidade de um certo jogador aqui que vai nos fazer subir ano que vem, nós vamos fazer. Assim, não tem outro compromisso que eu possa assumir com o torcedor aqui, senão de montar um elenco para subir
em 2019. O torcedor, sinceramente, ele não quer saber agora se vai ter mais jogador da base ou menos, se vai revelar. O torcedor quer saber de subir para a primeira divisão, e a gente também. Então a gente vai fazer nesse sentido, dentro do nosso alcance, o que for preciso. Agora, veja que em certa medida o Curitiba já apostou nisso em 2018. Você pega aí Alisson Farias, Guilherme, Jonatas Belusso, William Correia, são jogadores que, claro, com idades diferentes, mas que vieram, emprestados de clubes da Série A. Mas, assim, o problema é que todos eles vieram no decorrer da competição. Talvez verdade. Esses jogadores, se tivessem chegado em janeiro, esse mesmo elenco poderia ter um outro resultado. Pode ser. Essa ideia de planejamento de estadual, como que vai ser feita? Vai ter uma folha salarial diferente do restante do ano? Às vezes é difícil mesmo você pagar 4 meses a mais e não saber o que vai acontecer. Às vezes os jogadores não podem não render e você ficar com a folha salarial inchada. Mas como que vai ser feito? Isso necessariamente muda até pela cronologia dos eventos de 2018 para 2017. Tenho falado isso. Nós tomamos posse na diretoria no passado, no dia 17 de dezembro. Então você imagina que destaques da Série B, que podem ser contratados por um valor relativamente baixo, em 17 de dezembro eles estão todos contratados já por outros clubes que começaram o seu planejamento lá atrás. Então isso a gente também imagina fazer. Vai contratar todo mundo em dezembro? Provavelmente não. Você tem que deixar uma margem para, dependendo dos resultados e das necessidades, ir trazendo peças. Mas certamente o planejamento para a Série B de 2019 começa agora. Começa essa semana que vem, já projetando em qual vai ser o nosso elenco definitivo. O Samir, você diversas vezes se dirigiu à torcida do Curitiba, né, ao torcedor, ao sócio, mas esse ano a gente teve um público muito baixo no Couto Pereira, né, a média é mais ou menos de 5.200 pagantes por jogo. Vou dar uma comparação aqui. É claro que o momento é diferente, mas o Fortaleza, que segundo pesquisas aí, tem torcida menor que a do Curitiba, colocou média aí de cerca de 27 mil pessoas no seu estádio. Qual que foi o erro do Curitiba? Bom, se você pegar os outros clubes da Série B, inclusive clubes que vão subir, que estão no G4, a média é muito parecida com a do Curitiba. Em alguns casos... Você acha que o Fortaleza é fora da curva? Não, se você pegar os números, é completamente fora da curva. Do que tem sido a média de público dos clubes que jogam a Série B. Mas mesmo essa assim... média, vou te responder, essa média ela é razoável, ela é compatível com o tamanho da torcida do Curitiba? Certamente não, não tenha dúvida disso, e a gente tem bastante tranquilidade para reconhecer. O que explica isso? Desempenho? Vários anos ruins na primeira divisão, até que o clube é rebaixado. Um ano de 2018 ruim, vamos ser francos e admitir, não só em resultados, como em futebol. Curitiba ganha o primeiro turno do Campeonato Paranaense, mas não ganha jogando bem. A gente tem que admitir isso. Então o torcedor ele é um pouco reflexo disso. Mesmo em certos momentos da Série B, o Curitiba dentro do G4, ou a uma vitória em casa de voltar para o G4, o torcedor não abraçou a ideia. Não abraçou o clube nesse momento, por conta desse histórico, por conta do Curitiba não estar jogando bem. Tem culpa da sua diretoria nisso? Tem responsabilidade, claro que sim. Nós tomamos as decisões de 2018. E como que você vai atrair o torcedor? É só o resultado. A gente tem consciência que é só o resultado, claro, aliado ao bom futebol. Começa 2019 com resultado e jogando bem. Vamos imaginar lá, ganha um clássico no Campeonato Paranaense. Avança na Copa do Brasil, jogando bem. Sendo o Curitiba avançou na Copa do Brasil jogando mal. Certamente o torcedor vai lutar o Couto Pereira? Provavelmente não, mas certamente a média vai ser maior do que essa. Na minha visão é só com resultado. O presidente, dentro dessa questão de público, eu concordo em partes com algumas questões. Acho que o Curitiba, se eu não me engano, tem a quinta ou sexta melhor média de público. Eu acredito que a Série B não é feita mais pelos horários para o torcedor ir ao estádio, ela é feita para o cara assistir na televisão. Exatamente. O Curitiba pegou jogos de sexta à noite, de terça, 9h30, horários são ruins. E mesmo no sábado 7 horas, sábado 9 horas, também horários ruins. Assim, os horários são ruins, ponto, mas não fica muito assim...
você diz que a responsabilidade é da diretoria, mas ao mesmo tempo você diz que só o resultado traz. Não poderia, por exemplo, ser feito promoções mais ativas para o torcedor ir ao Couto Pereira? Por exemplo, foram feitas promoções. Mas assim, eu até te perguntei isso faz um tempo. Se eu não me engano, foi depois foi no começo do primeiro turno, se o Coritiba iria fazer promoções. O Coritiba fez uma promoção, mas uma promoção, digamos, colocar o torcedor para pagar mais barato e ficar lá atrás do gol, lá na Nova Mauá, né, que se chama. Você como torcedor iria querer ir numa sexta-feira à noite, onde o nível técnico do jogo já é ruim, tá chovendo, tá frio, né, na maior parte da Série B em Curitiba, pagar mais barato para você ficar lá do outro lado do estádio, em um setor basicamente isolado, né, você fica longe da torcida organizada, da Imperial Verde, da onde tem aquele calor maior de jogo. Não faltou promoção, por exemplo, tem o mínimo de valor de R$40 do ingresso. Mas você pode fazer promoção de, o torcedor que for com a camisa do clube paga 20, paga meia, para chamar mais. Em alguns momentos, por exemplo, o jogo contra o CSA aqui, um jogo que era tido pelo clube, se ganhar pode ter, a gente teve o pior público. Depois ele foi batido esse público, mas até então ele foi também o pior. Caiu um dilúvio por 24 horas na cidade. Mas você acha que não faltou também isso aí? Assim, ficar só na base do resultado, mas às vezes o clube tem que chamar o seu torcedor, até porque a relação entre diretoria e torcida, ela tá totalmente distante, né? Hoje em dia, uma rejeição alta. Você não acha que também parte da diretoria chamar o verdadeiro torcedor do Coritiba para ir mesmo na sexta-feira à noite, 9h30, chovendo? Veja, você na tua pergunta, você já descreve outros motivos, né? Horário ruim, tempo ruim, baixa qualidade técnica do campeonato. Então você mesmo já admite que não é só a promoção. Mesmo assim, tem os números todos de cabeça. Fizemos promoção nesse ano em 19 jogos. Em apenas um desses jogos, o público foi maior que 10 mil pessoas, que foi no jogo contra o Rio Branco, na final do primeiro turno. Então, só em um desses 19 jogos. Pensando nesse argumento, só faz a promoção para Mauá. Fizemos em vários jogos na arquibancada também, nesses 19, talvez aí 5 ou 6, nós tenhamos feito a promoção no setor da arquibancada também, a R$10, e o torcedor não comprou a ideia. O que, veja, não estou reclamando do torcedor, não estou culpando, longe disso. Mas, na minha visão, reforça o meu argumento anterior. É o resultado, o mau futebol. Então, fizemos as promoções, o torcedor não aderiu a elas. Nós tivemos um volume grande de reclamações dos sócios, que daí o sócio paga lá um valor alto por mês e vê do lado dele um torcedor vindo por R$10, o sócio se sente desprestigiado também. Quantos sócios o Coritiba tem hoje? Hoje, adimplentes, o Coritiba está na casa de 11.500 sócios. 11.500. Quando você assumiu, quanto que era o número de... Era mais ou menos esse valor. Nós giramos aí o ano inteiro na média de 12 mil. 12.500, 12.300, 11.800, agora diminuiu um pouquinho. O último número aí é de 11.500. Qual seria o ideal para você para ajudar realmente aí nas finanças do clube? O maior número possível. Não, mas um número, assim, vamos dizer assim, que seja possível no cenário atual. Você faz a seguinte conta, cada 1.000 sócios a mais de média no ano, veja, não adianta você ter 1.000 sócios a mais no final do ano. Você ter 1.000 sócios a mais de janeiro a dezembro, representa em torno de 1 milhão a mais de receita para o clube. Então, 12.500 sócios aí no ano vai representar entre 12 e 13 milhões de receita, dependendo dos setores desses sócios, porque daí os valores variam. Se você for para 20 mil, são cerca de 20 milhões em receita. Então, o torcedor mesmo, não preciso nem eu dar um número aqui, o torcedor pode fazer essa conta. A cada 1.000 sócios que a gente conseguir, a gente bota 1 milhão a mais no cofre do clube. Isso ajuda bastante, é evidente, o número é bem representativo e mostra como ajuda. Samir, o nosso tempo está se encerrando, mas tem mais um ponto que eu gostaria que você comentasse aqui, que são as dívidas do clube. Eu sei que você já disse, né, o Coritiba tem 3 dívidas importantes, né, que é do Profut, né, a dívida tributária, né, que está parcelada, né, vai pagar em 20 anos se cumprir algumas condições, a dívida do setor Protorque e a dívida trabalhista, né, que hoje, no ano passado, era mais ou menos de 40 milhões. Queria que você desse uma comentada sobre isso e enquanto isso, para o torcedor que às vezes não sabe, impacta aí
no dia a dia do clube e nas próximas temporadas? Eu não estou com os números aqui, se tivesse, inclusive a gente analisou isso hoje de manhã, se tivesse poderia dar exatamente os números, mas vou de cabeça tentando lembrar para o nosso torcedor ter pelo menos uma ideia. Previsão para 2019, dessas principais dívidas que o Coritiba teria que pagar. Profut do Coritiba, 5 milhões e 100 mil reais para 2019. Acordos trabalhistas já assinados. Então veja, não é aquela ação desse ano, aquela ação do ano passado, são ações de 2, 3, 4 anos atrás que resultaram em acordos de longa duração e que as diretorias que vão seguindo têm que honrar esses acordos. Se você não honra, 20%, 30%, até 50% de multa em alguns casos. 6 milhões e 800 mil reais só para 2019 de acordos trabalhistas já assinados. O que o nosso jurídico vai ter que fazer, já está fazendo? Está ligando para todo mundo, falando, olha, me dá uma ajuda aqui, me dá um prazo maior. A gente tem lá toda a relação dos acordos, sabemos quais são os mais complicados, porque tem multas mais altas, esses é lógico que a gente vai honrar. E para os outros a gente vai explicar a situação, vai ligar e vai falar, olha, ajuda a gente, dá mais um prazo, dá mais uma carência aqui que a gente vai honrar isso no futuro. Protorque, salvo engano, para o ano que vem, quando o Coritiba começa a pagar o principal da dívida, 4 milhões e 700 mil ao longo do ano, sendo que uma parte disso, 1 milhão e 200, abate com o patrocínio da Manga, que já está definido. Claro que a gente vai ter que ir lá sentar com o pessoal da Protorque, conversar com eles, vendo o que eles podem nos ajudar. Devemos fazer isso, inclusive, nas próximas semanas. Então, isso por si só já mostra o impacto que essas dívidas têm no dia a dia, no orçamento, na realização do futebol do Coritiba. No caso das dívidas trabalhistas, por que se fala num passivo de 40 milhões? Que é o que está ajuizado na Justiça, que é o que não gerou decisão, sentença, não gerou penhora ou não gerou acordo, que é o que está pendente aí. Alguma coisa disso pode nos surpreender em 2019? Pode. Isso é o dia a dia de qualquer clube de futebol, não só do Coritiba. Então acho que isso mostra a pressão grande, digamos assim, que esse passivo faz numa administração. Entendi. Legal, Samir. Vou deixar a última pergunta aqui para você se despedir também para o torcedor do Coritiba. Você foi eleito, né, no dia 9 de dezembro de 2017, teve 1.070 votos, 38% dos votos válidos da eleição, e sua chapa era a Coritiba do Futuro. O que o torcedor daquela época, Samir, antes da eleição, falaria para o Samir dirigente hoje? Você teria... com o momento do Coritiba, você teria reclamado, teria xingado? Qual que é a tua visão sobre o teu trabalho como torcedor? Olha, é difícil responder essa pergunta, e eu fico muito tranquilo em falar isso, porque eu reputo sempre ter sido um torcedor muito consciente, assim, um torcedor que buscava informações sobre o clube, que buscava conhecer a realidade, os detalhes, que sempre buscou analisar a situação como um todo, que sempre entendeu que o futebol não é só o futebol dentro de campo, que tem uma série de fatores que o condicionam. Então sempre me achei um torcedor muito consciente, tanto é que critiquei decisões de diretorias como torcedor, mas sem criticar a pessoa, e sem projetar isso para o campo, principalmente. Por mais que discordasse de ex-presidente, sempre torci muito para que as decisões deles fossem corretas e que, enfim, o Coritiba fosse bem dentro de campo, independente das decisões que fossem tomadas. E é justamente por isso que eu monto uma chapa junto com outras pessoas, que chama Coritiba do Futuro, que elabora um projeto que compreende todas essas circunstâncias do futebol como um todo, não só o campo. E entendo, portanto, que o trabalho não acaba em um ano. Esse é o primeiro ponto. Agora, é preciso dizer, nós fomos surpreendidos por um rebaixamento há uma semana da eleição. Então ninguém imaginava esse drama do rebaixamento. A tabela não mostrava isso, que o Coritiba não ia fazer um ponto nos últimos 3 jogos, que ia ser rebaixado por 1 gol de saldo no final do campeonato. Então ninguém imaginava o rebaixamento e por isso imaginava que as coisas seriam mais fáceis, também imaginando após o rebaixamento que tínhamos uma condição muito boa de subir.
Então, para não te deixar sem resposta, eu imagino que o torcedor, Samir, pelos 29 anos de torcida que ele tinha à época, mesmo com o rebaixamento, ele falaria para o presidente eleito Samir, siga com o teu projeto, continue com aquilo que você defendeu e que fez você ser eleito, porque o Coritiba mesmo assim tem uma condição muito boa de subir. Talvez o que o torcedor Samir fale para o presidente Samir hoje, um ano depois, é que algumas coisas precisam ser revistas, porque se a urgência já era maior, já era grande um ano atrás, hoje ela é maior ainda. Legal. Samir, quer deixar alguma mensagem para o torcedor? Bom, cumprimentar mais uma vez, mandar um abraço carinhoso para o nosso torcedor, dizer que a gente tem trabalhado incessantemente, dias de semana, finais de semana, para ter um planejamento consciente e coerente para o ano de 2019, para conseguir ter melhor futebol, ter melhores resultados, recolocar o Coritiba na primeira divisão, que é o que ele como instituição merece, que é o que o nosso torcedor merece. Legal. Samir, muito obrigado aí pela presença, obrigado, Daniel Samir. Também. Obrigado. E você que nos assistiu, muito obrigado aí pela sua audiência. Valeu, um abraço e até a próxima.